Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para nossa próxima aula agora de projeto de subestações. Vamos pegar um material aqui da Celesc, que é a concessionária de energia elétrica lá de Santa Catarina, tá? Eu consegui esse material aqui, ele é bem didático, né? É muito interessante. E vou falar também da norma, né, da Coelba, a nova norma que saiu aqui, né, para o nosso estado, né, para a Bahia, que é a norma de fornecimento de energia elétrica em média tensão de distribuição à edificação individual. Ela foi aprovada em 15 de 10 do ano de 2020, né? Porém, ela está entrando em vigor agora em maio de 2021, tá? Então, a norma saiu agora, né, do forno, vamos dizer assim, tá? Então, para o nosso trabalho é interessante, né? O nosso trabalho dessa disciplina de subestações é interessante que a gente dá uma olhadinha nesse material, tá? E isso também serve para os projetos futuros que vocês terão, né? Ao longo da vida profissional de vocês, tá? Eu vou crescer a janela aqui, colocar em modo tela cheia para ficar melhor. Pronto. Então, gente, o que é que acontece? Introdução. Para a especificação dos componentes de uma subestação é necessário. O que é necessário? Levantamento dos dados da carga instalada, ou seja, o que é que vai ter, né, na minha unidade consumidora que eu vou precisar de uma subestação, tá? Então, quais são os equipamentos que vão ter na minha unidade consumidora, né? Então, vou fazer um cálculo de carga instalada, de demanda, entre outras coisas aí. O cálculo de demanda da instalação, caracterizada pela atividade fim, tá? Ou seja, é um supermercado, é um depósito, é uma fábrica, né? Para poder a gente poder fazer um correto dimensionamento da nossa subestação. E, por último, o cálculo da corrente de curto-circuito na entrada da instalação, de extrema importância, né, para dimensionamento dos equipamentos da nossa subestação, tá? O cálculo de curto-circuito. Vocês já devem ter aprendido em outras disciplinas, né? Eu, quando estava estudando, tive uma disciplina chamada Instalações Consumidoras, né, que a gente abordou a questão do cálculo de curto-circuito aí para as unidades consumidoras, tá? Vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aqui. Para desenvolver os conceitos técnicos, vamos nos utilizar do seguinte exemplo de uma indústria de plástico. A carga de tomadas de escritórios, né, dessa indústria de plástico é de 12 kVA. Ela tem também uma carga de iluminação interna, que é escritório mais a área fabril, né, de 25 kVA, ou seja, é um galpão, pode ser um, dois, três, vários galpões, tá? Uma área fechada, e nessa área fechada você tem o parque fabril e a parte dos escritórios, tá? Onde fica os engenheiros, gerentes, superintendentes, diretores, né? Trabalham nesse local aí. E na parte fabril são os operadores, né? Parte da manutenção, certo? Pessoal de segurança do trabalho e outras pessoas envolvidas em equipes de apoio. Eu tenho também a carga de iluminação externa, de 7,5 kVA. Normalmente é para um pátio, né, para iluminação de vias, tá? Algum tipo de equipamento pode ser ligado ao tempo, certo? Então, esse tipo de circuito para iluminação externa. Aí, o que é que ele coloca aqui? Extrusora 1 e extrusora 2, né? A extrusora é um equipamento que ele é utilizado para aquecimento, se eu não me engano, tá? Para aquecer, como se fosse aquecer tanto um plástico que ele consegue colar em outro plástico, né? Por exemplo, uma tubulação de PEAD, tá? Ela para você fazer solda e montagem de tubulação de PAD, você tem que utilizar uma extrusora, que é um equipamento que vai possibilitar que você faça o aquecimento desse plástico, que é extremamente rígido, né, para poder, como é que se diz?
a fazer uma solda, né, de uma manta ou até de tubulação, né, para você finalizar o seu trabalho. A extrusora 1, ela tem uma potência aqui de 70 kVA e um fator de potência de 0,92, né, atendendo aí o requisito mínimo das normas da ANEEL. E a extrusora 2, um pouco menos potente, com 55 kVA e fator de potência de 0,92 também. Nós temos aqui uma máquina injetora de 57 kVA e o fator de potência de 0,92, né? Sai um pouquinho errado ali, mas dá para a gente entender. Nós temos os moinhos, né? No caso da indústria de plástico, deve ser para a questão de processamento dos materiais, né? Presentes no plástico, né? Como é que chama? Os polímeros. Então, moinho de dois, na verdade devem ser dois aqui, né? Dois moinhos moinhos mesmo, dois de 18 kVA cada um, potência, né? Os motores, dando uma potência total de 36 kVA e o fator de potência de 0,92. O silo, né? Tem um equipamento lá, um motor dentro do silo, motor vibratório, alguma coisa desse, ou então como é que chama? Uma válvula rotativa, né? Com um motor com a potência de 30 kVA e o fator de potência de 0,92. E um compressor de ar, né? Justamente esse compressor de ar, normalmente ele é acoplado no motor da válvula rotativa, né? Com uma potência aí de 35 kVA e fator de potência de 0,92. Veja como é um exemplo, todas as máquinas aqui, né, elas têm um fator de potência aceitável pela legislação brasileira, tá? O mínimo possível que é 0,92. Levantando a potência instalada. Então, a potência instalada é a gente somar todas as cargas, né? Então, 12 mais 25, mais 7,5, mais 70, mais 55, mais 57, mais 36, mais 30 e mais 35, dá uma potência instalada de 327,5 kVA. Porém, a gente não utiliza, né? Todos nós sabemos que você não vai utilizar tudo ao mesmo tempo, né? A gente precisa fazer um cálculo de demanda e para isso a gente tem que utilizar as normas, né, de cada concessionário, tá? Na Bahia, a Coelba, ela tem uma norma específica, né, que ela foi também atualizada agora, entrou em vigor, desculpa, agora no mês de maio, e existe vários cálculos que possibilitam, né, a gente fazer o cálculo de demanda, tá? Vamos aqui, determinação do fator de demanda e fator de carga, né? O fator de demanda, FD, relaciona a demanda máxima da instalação e a potência instalada. Então, a partir do momento que você calcula a sua demanda, né, a demanda máxima, você pode calcular o fator de demanda. É a demanda máxima sobre a potência instalada. O fator de demanda já está definido pelo ramo de atividade da instalação. E para a Celesc há uma tabela na norma E321.002. Nessa tabela também é apresentado o fator de carga, FC, típico por ramos de atividade. Para o nosso estado, né, a Coelba não utiliza essa tabela, esse tipo de tabela, né? Pelo menos eu desconheço essa utilização dessa tabela, e você pode fazer o cálculo manualmente, né? A partir como é que se diz, das informações do seu circuito. Tá? O fator de carga relaciona a demanda média, né, da instalação e a demanda máxima. Então, o fator de demanda é a demanda máxima da instalação sobre a potência instalada, e o fator de carga é a demanda média sobre a demanda máxima. Então, para o material que a gente está observando, né, aqui a gente tem um ramo de atividade, né, fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais, inclusive na indústria de construção civil, artefatos diversos de plástico e para outros usos. Então ele já coloca aqui um fator de demanda típico, 40,66, e um fator de carga típico, que é 53,17. Como é que acha isso aqui, professor? Provavelmente eles devem ter feito um estudo, tá?
por tipo de indústria naquele estado e perceberam tendências, né, que resultaram nesses valores, tá? Tem outros ramos de atividade, por exemplo, aqui, fabricação de calçados, de couro, de tênis, né, de plástico, calçado de plástico. Então tem várias, interessante que eles já colocam, né, vários ramos de atividade e os valores típicos para o fator de demanda e o fator de carga. Vamos lá. Fator de crescimento, né? É outro fator que a gente tem que também entender. Todo empreendimento deve prever um fator de expansão dos negócios. Na parte industrial, o crescimento gera aumento de demanda de energia. Portanto, o projeto elétrico deve prever uma taxa de crescimento para que se possa fazer um sobredimensionamento adequado para atender às expectativas da expansão. Ou seja, lembre-se, né, quando eu já citei para vocês que o nosso sistema elétrico, o sistema elétrico brasileiro, ele existe, né, existe um comitê que analisa para, em curto, médio e longo prazo, as tendências de crescimento do nosso setor, para que sejam programadas, né, essas expansões visando atender o mercado, né, a demanda de energia que a gente vai precisar futuramente. A gente sabe que a nossa demanda é crescente, né, porém as nossas matrizes energéticas estão mudando, né? Antigamente, há uns 10, 15 anos atrás, a matriz predominante, como ainda é, né, é a hidrelétrica. Porém, com os avanços tecnológicos, né, a energia eólica e até a energia solar vem crescendo assustadoramente, né, no nosso país, o uso dessas tecnologias, utilizando fontes renováveis. E o que é que acontece? Você insere, né, mais disponibilidade de energia no sistema e acaba diminuindo atualmente, né, o consumo de energia elétrica via usinas hidrelétricas. E também uma notícia boa é que a gente diminui a utilização de usinas termoelétricas, que elas são, além de usar combustíveis fósseis, né, que não são renováveis, elas poluem o meio ambiente, né, causando emissão de poluentes, né, utilizando materiais, vamos dizer assim, até materiais radioativos, tá? Como as usinas nucleares, né? Que apesar do material, ele, como é que se diz? Está num local que tem, né, uma proteção e tal, mas um problema pode causar um desastre natural em níveis que pode às vezes não conseguir ser calculado, tá? Diferente de uma usina hidrelétrica, né, que o rompimento de uma barragem é muito difícil, porém pode acontecer, né, mas assim, o material que ela usa é um material renovável, né, a água, certo? Então, nisso é diferente, tá? Enquanto que também a utilização de energia nuclear, você tem uma emissão de CO2, tá? Aumento para poder gerar a fissão nuclear, né? Você tem aumento de temperatura, tal, uma série de coisas. Vamos lá. O fator de crescimento ou de demanda deve ser previsto por um fator anual de crescimento, né? O FAC por cento, dentro de um período estipulado de anos, PA, né? Assim pode-se escrever. Então, fator de crescimento de demanda igual a 1 mais o fator anual de crescimento, né, em porcentagem sobre 100, elevado ao PEA, que é o período estipulado em anos. Para o nosso exemplo, vamos considerar o FAC, 8%, e o PEA 5 anos. Então, o fator crescimento de demanda 1 mais 0,08, né, que é 8 sobre 100, isso tudo elevado a 5. Deu igual a 1,47 o nosso fator de demanda, de crescimento de demanda. Vamos lá, pegando os valores lá, né? Determinação da demanda provável, DP, é a demanda da instalação. Uma vez determinada a potência instalada, o fator de demanda e o fator de crescimento de demanda da demanda pode-se calcular a demanda da instalação. Então, DP, né, demanda
determinação de demanda provável é igual a fator de demanda vezes a potência instalada, né? E a demanda da instalação é o fator de crescimento de demanda vezes o fator de demanda vezes a potência instalada. Então, vezes os três. Por exemplo, em questão tem-se fator de crescimento de demanda, 1,47. Fator de carga, 0,4066. E a potência instalada, 327,5 kVA. Então, se eu tenho aqui o DP deu 0,4066 vezes 307,5, né? A demanda instalada, 1,47, a demanda da instalação, né? Vezes 0,4066 vezes 307,5. Então, o que é que acontece? Nosso DP, né? A demanda provável, 133,2 kVA, e a demanda da instalação, 197,5 kVA. Então, a gente deve trabalhar com esse valor aqui de 195,7 kVA, é a nossa demanda, tá? Você vê que é um negócio interessante, porque a gente tem que criar valores, né, e pegar cálculos que vão nortear o nosso projeto para a gente poder ter ferramentas para dimensionar uma coisa, um sistema que nos atenda e não tenha problema. A gente poderia pegar a demanda, a carga instalada? Poderia. Só que ia ficar um negócio extremamente caro, né? E não é nem superdimensionado, seria hiperdimensionado. Porque você não consegue utilizar toda a sua potência instalada de uma vez só. Muito difícil, né? Então, são coisas a serem estudadas, tá? Vamos lá. Determinação do transformador, né? A demanda da instalação deu 195,7 kVA. Então, qual é o transformador aqui que pode nos atender? Temos de 45, isso é o que está no mercado, tá, gente? Atual. De 45 kVA, 75, 112,5, 150. E aí nos deparamos com esse aqui de 225 kVA. Pô, ele vai nos atender? Com certeza, né? Ele tem uma potência suficiente para atender a demanda, né, da instalação, 195,7 kVA. Professor, mas como é que se diz? A minha carga instalada deu bem mais do que isso. Está dando 327. Mas como eu falei, né? Se a gente fosse pegar ao pé da letra, eu teria que ter um transformador, nem um de 300 ia poder, eu teria que ter um de 500 kVA. Então, mais que o dobro, né, da potência aqui do 225, só que ele está com um dimensionamento exagerado, tá? Porque eu não vou conseguir utilizar todas as cargas ao mesmo tempo. Então, o de 225 vai como é que se diz, nos atender perfeitamente. O que é que acontece aqui? Dimensionamento proposto. Na Bahia, né, aqui nesse estado, né, em Santa Catarina, a gente está vendo que, pela norma deles lá, né, um transformador de 225 kVA, a gente tem um peso máximo de 1.200 kg, e a gente teria um poste de 11 metros por 1000 Dan, né, 1000 Dan, o Dan é a força dele, né, então 11 por 1000, ele vai conseguir colocar esse transformador em cima e nos atender, né, o transformador vai ficar em cima do poste, tá? Então, nota, para o poste duplo T, a resistência deve ser considerada na fase lisa do poste, que tem a parte da gaveta e do topo, né? A gente chama de topo aquela parte lisa, parte externa. Para transformadores mais antigos, é imprescindível a conferência da massa do mesmo para aplicação do poste, porque os mais antigos podem ser mais robustos e mais pesados, tá? Na Bahia, esse transformador ele não pode ser utilizado em poste. A gente utiliza em um poste, desculpa. A gente utiliza poste aquele posteamento duplo, né? São dois postes e em cima a gente tem uma estrutura metálica que vai suportar esse transformador. Existe um tipo de layout para isso aí. Então, o poste que aqui na Bahia, o que a gente pode utilizar? Até o que a gente utiliza em um único poste é o transformador de 112,5 kVA. Tá?
225 tem que ser em outro tipo de estrutura. Definições de medição e da entrada. Observando a linha A do item 5.3.2, tem-se: a medição deverá ser efetuada em tensão secundária, ou seja, utilizando a baixa tensão, nesse caso aí do transformador, quando a potência da transformação for igual ou inferior a 300 kVA, na tensão de 380 a 220 e 225 kVA na tensão de 220 entre fases e 220, 127 volts para unidades consumidoras individuais. Para agrupamentos de unidades consumidoras atendidas em tensão primária por subestação compartilhada, quando a demanda provável for inferior aos valores acima mencionados, a medição também deverá ser efetuada em tensão secundária. Para atendimento acima desses limites, a medição deverá ser efetuada em tensão primária. O que é que acontece aqui, gente? Aqui na Bahia também é desse jeito, né? Se você tiver uma tensão de transformador, né, inferior a 300 kVA, ou a potência, desculpa, do transformador inferior a 300 kVA, a sua medição ela vai ter que ser feita a partir da tensão secundária. Ou seja, você tem um transformador aqui, né, ele vai ter o primário dele, média, e o secundário em baixa tensão. Aqui no quadro, né, onde vai chegar aqui os meus cabos, né, que vem aqui da parte do secundário do transformador, vai ter que ter uma areazinha lá para colocar o medidor da concessionária. Então a medição vai ser em baixa tensão. O que é que acontece? Se for igual ou inferior a 300 kVA, o nível de tensão tem que ser de 380 a 220, ou seja, a gente chama de 380 trifásico. E se for igual ou inferior a 225 kVA, né, na tensão, a medição vai ser na tensão de 220 volts entre fase e fases, ou 220 e 127 para unidades consumidoras individuais, ou seja, 220 trifásico, tá? Então, mais uma vez, se, nesse caso aqui, a tensão de transformação, a potência do transformador for igual ou inferior a 300, né, você tem que ter uma medição em baixa tensão, só que no 380 trifásico. Se for igual ou inferior a 225 kVA, você vai ter que ter uma medição em 220 trifásico, tá? Se, por acaso, o transformador da sua instalação for acima de 300 kVA, aí a sua medição tem que ser em média tensão. Como é que funciona isso, professor? A gente vai ter que ter uma subestação, e na subestação vai ter que ter o transformador de corrente e o transformador de potencial, né? O TC e o TP. Para quê? Para rebaixar esses níveis de tensão internamente, né? E, como é que se diz? A concessionária vai colocar um medidor lá para poder fazer essa medição, utilizando TP e TC. E dentro da subestação vai ter que ter um disjuntor de proteção em média tensão, um relé de proteção e também um transformador, né, lá dentro ou externo, depende da configuração que o projetista for fazer, para poder fazer a transformação, né, da tensão primária para secundária dos níveis de tensão. Para a entrada do serviço, toma-se por base o desenho número 3 da norma tal, um ramal de ligação aérea. É um exemplo aqui, né, ramal de ligação aérea. Por exemplo, em questão, tomar-se-á que o secundário do tráfego estará a 21 metros do quadro geral de baixa tensão situado no interior da edificação Fabril. Beleza. Aqui é um diagrama unifilar, né? A gente já está acostumando, né? Uma vez definido o diagrama unifilar, pode-se partir para a especificação do primeiro ramal de ligação, né? Que a chave é do fusível, os para-raios, tá? Para-raio, o transformador, né? Transformador de corrente para medição, número 6 aqui, transformador de corrente, né? Você vê que o TC ele tem que estar em série com o meu sistema. O disjuntor geral, 8, e o alimentador geral, 9, que é que vai chegar aqui na minha instalação. E eu tenho aqui o 5, ele não mencionou, mas eu tenho um transformador, ou seja, aqui, nesse caso aqui, né, a gente tem a medição em baixa tensão. Então, média tensão, tá? Aqui é a minha chave fusível,
o meu para-raio, aí eu desço para o transformador, faz a transformação, vem o secundário, aí eu tenho aqui um TC que vai estar ligado no medidor da Coelba, da Celestica no caso aqui, e pode ser também da Coelba. Depois disso aqui já está em baixa tensão, eu tenho o meu disjuntor e o meu alimentador geral, que é que vai chegar na subestação, ou na instalação consumidora, lá no meu QGBT, né, no quadro geral de baixa tensão, que é o quadro de distribuição. O dimensionamento de chaves e elas fusíveis, né? A norma da Celestica, ela apresenta a tabela com os valores de chave e ela. Então, nesse nosso exemplo, né, numa tensão nominal de 13,8 kV, o que acontece? Para um transformador de 225 kVA, que é o que está dimensionado aqui no exemplo, eu teria que ter uma chave, né, de 100 amperes, isso é normal, tá, gente? Ela, a parte física, né, da chave, ela suporta até 100 amperes. E o meu elo, né, fusível, que vai estar dentro dessa chavinha, dentro dessa estrutura, né, chamada chave fusível, eu tenho que ter um elo de 8K, né? É uma numeração que esse OK, OH, tal, ele vai dizer até quantos amperes vai suportar aquele meu elo, tá? Vamos olhar aqui uma curiosidade. O problema é que na tabela há valores que não estão compatíveis com os valores nominais de potência do transformador. Abaixo segue os valores das correntes nominais do primário, né? INP, de alguns trafos. Então, para o trafo de 225 kVA, nós temos uma corrente nominal do primário de 9,4 amperes, né? Portanto, não parece razoável se utilizar os valores da tabela para realizar a especificação da chave E. Aqui na Bahia a gente não tem essa tabela na norma, pelo menos eu não identifiquei nessa norma nova, tá? Eu dei uma olhada superficial, né? Parecida com o que já existia antigamente, mas não consegui visualizá-la, tá? Mas assim, já fiz projetos e dimensionamentos utilizando essa tabela normal, tá? E a gente percebe que, para alguns casos, ela pode não servir, você tem que calcular, tá? É uma tabela parâmetro para uma necessidade. Se você tiver uma emergência, tem que trocar o elo. Você está na empresa, aí deu um problema na sua rede lá, elo fusível. E você precisa colocar a empresa para operar, óbvio que você vai chegar e olhar a tabela, tá? Existem diversas tabelas como essa aí, de vários fabricantes, né, que podem trazer informações a mais ou a menos. Então, mas nessa daí especificamente, o material aqui informa que a tabela não está adequada, a gente precisa calcular. Esse problema da tabela 1 foi reportado ao setor técnico da Celesc, porém não há pronunciamento a respeito até o presente momento. Você vê que esse material é um pouco antigo, setembro de 2016, vai fazer 5 anos. Provavelmente eles já devem ter modificado, tá? Abaixo segue a tabela 01, né, da NT01, que era a norma que vigorava até maio de 2016, até antes dessa tabela que eles estavam utilizando. Pode-se observar os valores diferentes que estão indicados. Então, se a gente verificar aqui, ó, no nosso transformador de 225 kVA, nosso elo seria de 10K, ele atenderia perfeitamente a essa corrente, né, chamada de corrente nominal do primário, 9,4 amperes. Para o caso de potência do trafo ser de 225 kVA e 9,4 amperes, como é o exemplo que estamos desenvolvendo, se tem. Verifica-se que o valor do elo é 10 amperes, o que está compatível com a corrente nominal de 9,4 amperes do trafo, ao contrário do valor de 8 amperes dado pela tabela da norma anterior, né? Para os efeitos desta disciplina, se manterá a utilização da norma da tabela NT01, desta tabela aqui, sendo que no exercício da profissão, entende-se que os profissionais devem questionar a concessionária quando da submissão de um projeto. Isso mesmo. Vamos lá, ramal de ligação. Considerando a demanda de 125,7 kVA, tem-se. O que é que acontece aqui? Dimensionamento do ramal de ligação aérea e média tensão. Demanda total, até 1.700 kVA. Nós estamos dentro aqui, 195,7. Está bem abaixo, né?
a gente precisa ter cabos de fase, né? No caso aqui, aqui na Bahia a gente já está utilizando agora a rede compacta. O cabo ele não é nu, ele tem uma capa de proteção. Mas pode-se utilizar a rede convencional tranquilamente, né? O que acontece aqui? A gente tem a rede podendo ser de alumínio, né? O ramal de ligação aérea, alumínio, no nosso caso aqui, né? De 2 AWG ou de cobre de 25 milímetros. E o cabo neutro também, né? Sendo alumínio 2 AWG ou cobre de 25 milímetros. Beleza. Eu particularmente utilizo para rede de média tensão cabos de alumínio, né? Por quê? Porque eles, em comparação com o cabo de cobre, tem um valor mais baixo, tá? E ele é mais usual para rede de média, certo? O cabo de cobre a gente utiliza mais para rede de baixa tensão. Porém, né, no nosso estudo, se você for um projetista que tem a disponibilidade de usar os cabos de cobre, não haverá problema algum, ok? Mas mais utilizados são cabos de alumínio. Normalmente a turma de projetistas, né? A gente usa muito o cabo 1/0. É um cabo como é que se diz? Extremamente utilizado, né? Normalmente aí na nossa profissão, tá? De média tensão. Porém, como eu já falei, tem que se fazer o cálculo de dimensionamento, tá? Para você utilizar o cabo correto e evitar que esteja sub ou sobredimensionado, ok? Porque isso aí impacta como é que se diz? No nosso orçamento. Se a gente parar para analisar aqui, né? A gente pode usar aqui com média tensão cabo de alumínio e com baixa tensão cabo de cobre. Vai casar perfeitamente, né? No nosso trabalho aqui. Se a gente utilizar, né, dimensionamento de ligação do ramal de ligação subterrâneo média tensão, quando a gente usa cabos, né, de ligação enterrados, ou seja, subterrâneo, a gente não vai usar cabo de alumínio, né, no cabo nu, não usa isso aí. A gente usa um tipo de cabo especial, chamado EPROTENAX. O que é que acontece? Esse cabeamento ele tem tanto a parte condutora, né, quanto uma malha de aterramento por dentro do próprio cabo, justamente para ele pegar na mufla, né? As muflas podem ser internas ou externas. Então, o que é mufla? Mufla é tipo um terminal que ele vai ser encaixado no cabo, nesse cabo subterrâneo, né, de média tensão, e ele vai fazer a ligação entre por exemplo, um disjuntor, né, e o cabo, ou você vai sair lá do transformador externo, transformador não, desculpa, do ramal de ligação externo, aéreo, para poder entrar em uma subestação abrigada. Você precisa ter um cabo desse. E lá dentro da subestação é que vai ter o transformador. Tá? Então, é um cabo especial para utilizar em média tensão. Você não pode pegar um cabo de cobre normal, porque como é que se diz? A proteção do cabo, né? Ela vai influenciar. Se você usa um cabo com proteção de PVC, ele não vai suportar e o cabo vai queimar, tá? Então, tudo isso aí tem que ser observado. Se a gente olhar aqui, ó, total demanda de instalação. No nosso caso aqui seria esse primeiro, né? Até 1.200. Então, ramal de entrada subterrâneo. Condutores de cobre, 13.8 kV, né? Por fase. Então, a gente está dando aqui por fase 35 milímetros a fase e o neutro 25 milímetros, isso é norma. E os condutores de alumínio, né? 50 milímetros por fase e 25 para o neutro, tá? Como é que se diz? Então, lembrando, o cabo é Protenax, que é um cabo específico para ligação de rede de média tensão, né? Se a ligação for subterrânea. Especificação de para-raio. A norma, né? A norma que está citada aqui determina resistores, para-raios, resistores não lineares a óxido metálico,
tensão nominal de 12 kVA, ou seja, a gente usa de 15, tá? E corrente nominal de descarga de 10 kA, tá? Então, a corrente nominal de descarga, ou seja, se cai um raio, né, até 10 kA, ele consegue o que? Proteger. Fora isso, se passar disso, essa partezinha aqui do para-raio, ela sai e você fica com o para-raio inutilizado. Porém, ele protegeu a sua rede, mas a gente diz que está aberto, o para-raio está aberto. Aí você tem que fazer a substituição, tá? Olhando aqui por essa tabela, o que é que acontece? Como o nosso nível de tensão é 13,8 kV, a gente utiliza para-raios de 15 kV, né? Ele tem sobra aí, tá? Tensão média de operação 12,7 kV em corrente alternada e tensão residual, né? 54,3. Ele chama aqui de frente íngreme. E essa corrente de curto-circuito, né, de 10 kA, você tem aqui até 51,5 kV, né, para essa corrente de curto-circuito, tá? Aqui a distância de escoamento até 715 milímetros, desculpa, e as dimensões aqui do meu para-raio. A gente pode usar para-raios do tipo porcelana ou polimérico. Esse que está na figura aqui é um para-raio polimérico. Por quê? Porque ele usa plástico, tá? Ele é todo de um plástico diferente, né? Justamente, ele é mais leve, tá? Do que o convencional de porcelana. É mais fácil de instalar, tá? E um detalhe principal, o preço também é mais barato. E está sendo muito mais utilizado do que o de porcelana. Por quê? Porcelana, se tocar em alguma coisa, ele trinca, né? Ele não tem uma resistência muito legal, né? Porém, a aplicação dos dois é bem parecida. No caso de aplicabilidade, os dois têm uma comparação muito próxima, tá? Os dois são muito bons. Vamos lá. Dimensionamento do nosso transformador de corrente, né? Nessa norma da Celesc aqui, ele traz uma tabela de dimensionamento, porém, o material já diz aqui alguns erros, tá? Então, dimensionamento do transformador de corrente de baixa tensão, medição em baixa, né? Aqui em 380 trifásico e em 220 deve ser fase de fase. O que acontece aqui? A potência do transformador. No nosso caso aqui, 112,5. A relação de transformação ele já dá aqui 300 amperes para 5 amperes, né? E isso num transformador, uma tensão de 380 trifásicos. Se for 220, já muda aqui, a potência do nosso transformador vem para cá e a nossa relação de transformação é de 500 para 5. O que é que acontece aqui? Duplicação de informações, né? Até 75 kVA e ele coloca aqui de 75, tá? Mesma coisa aqui do 220, e 5, desculpa. Valores incompatíveis com os valores nominais de corrente, ou seja, são valores padrões. Valores já contestáveis na NT01 e que não foram revisados. E aqui, neste exemplo, se utilizará a demanda provável de 132 kVA. Por exemplo, aqui, ó, ele já deu aqui. Se eu estou usando um transformador de 225 kVA, a minha corrente aqui, né, teria que ser de 340 amperes. E aqui está até 300. Então tem um erro aí. Critério dúbio, pois permite duas formas diferentes de determinar o TC. Ainda não define qual a demanda a ser utilizada. Provável final. No nosso caso da Coelba, esse aqui é uma outra planilha bem mais detalhada, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Vou mostrar para vocês, né? TC. Aqui, pronto. Tipos de medidores utilizados em subestações simplificadas. No nosso caso aqui na Bahia, né, a gente usa aqui o secundário 220 trifásico ou 380 trifásico. Vamos lá para o nosso carinha aqui. Você vê que a da Bahia ela já está correta. Ó. A gente usa um TC de 4 para um transformador de 225 kVA, a gente vai usar um TC de 400 por 5, 400 amperes para 5 amperes, né, transformando. Ele já dá o tipo aqui, ó, medidor L-multi 3 fases,
120 para 240 volts por fase, né? 2,5 para 10 amperes, THS 3 elementos, tá? Mesma coisa aqui se for o 380 trifásico, tá? Então assim, ele já está, como é que se diz? Ele já está corrigido aqui na Bahia. Então, alimentador e disjuntor geral. Inicia-se determinando o alimentador geral. O alimentador geral. Para isto, são levados em consideração os seguintes critérios: capacidade de corrente, queda de tensão e capacidade de curto-circuito. Posteriormente, define-se o disjuntor geral. Então, vamos ver aqui. A corrente nominal da instalação será, então, corrente da instalação, né, é a demanda da instalação sobre raiz de 3 vezes 380. No nosso caso aqui deu 197,3 amperes, desculpa. Utilizando a potência do transformador. Se a gente botar a corrente de instalação pelo trafo, né, de 225 kVA, a gente vai ter aqui uma corrente da instalação de 342 amperes. Óbvio que é acima da nossa calculada, porque a nossa demanda da instalação é menor do que a potência do nosso transformador. Tá? Então, critério da capacidade de corrente. Aqui é aquela velha tabela, né, para a gente determinar qual cabo que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, em questão, vamos supor o seguinte: a seguinte situação: os cabos do alimentador geral com isolação de EPR, temperatura do solo de 20 graus, instalados em eletroduto diretamente enterrado, ou seja, método de instalação 61A, método de referência D. Portanto, deverá ser utilizada a tabela 37 da NBR 5410 de 2004 para a definição da bitola da fiação. Então, se a nossa, utilizando os dois exemplos aqui, né? A gente está usando o método de referência D, tá? Que já foi explicado aqui. Esse é só um dos tipos de cálculo, né? De qual a bitola do cabo, né? Do critério da capacidade de corrente. É o mais simples, mas tem outros mais complexos, porém mais utilizados. Então, se eu tiver uma corrente de instalação utilizando a demanda da instalação de uma corrente de 297,3 amperes, eu tenho que usar um cabo aqui de 185 milímetros quadrados, né, por fase, vai me atender. Já se eu for considerar utilizando o transformador, né, cuja corrente da instalação deu 342 amperes, o cabo, né, o meu cabo vai precisar ser um cabo de 240 milímetros quadrados por fase. Então, é maior do que o 185 e a gente aí vai ser o critério do projetista, né? O que é que ele vai utilizar, tá? O critério de queda de tensão, aí vai depender da porcentagem da queda de tensão, e a queda de tensão é a potência, né? Depende da potência e depende da distância, para a gente poder definir. Segundo a linha tal, da NBR 5410/2004, tem esse limite de tensão, de queda de tensão, né? Quais são os limites do transformador, né? A minha iluminação, 7%, né? No quadro de transformação para carga, a iluminação 4%. Então, para o cálculo de queda de tensão em circuitos trifásicos, temos aqui a fórmula simplificada e a fórmula completa. Não vou entrar muito no detalhe, mas tá aí, quem quiser dá uma olhadinha, né? O que é que acontece aqui? R cosseno de θ e x seno de θ. Você pode pegar coordenadas, tá? No seu projeto, que deve estar num plano de 2D, e aí você tem o x e o y e vai traçar as coordenadas para poder você utilizar, tá? Para exemplo, deve-se considerar que a distância entre o secundário do tráfego e o quadro de distribuição geral estará 21 metros. Além disso, deve-se considerar uma queda de tensão máxima de 1% nesse trecho, ou seja, bem rigoroso, né? Assim, pela fórmula. De queda de tensão C vezes raiz de 3 vezes 1 sobre 56, vezes 342, 21, tal, deu 58,6 milímetros quadrados, o que aproxima mais é o cabo de 70 milímetros quadrados. Pela fórmula completa, para o cabo de 240 milímetros quadrados, fator de potência 92, Rx tal, né? E um cabo por fase, ele está dando aqui, a gente pode jogar aqui a fórmula, tal.
deu igual a 0,42% menor que 1%. Então esse cabo atenderia perfeitamente o meu circuito. Só que é um cabo extremamente robusto e você pode estar gastando dinheiro à toa, né? Fazendo esse tipo de dimensionamento, né? Jogando muito para cima, certo? Então eu posso pegar um cabo que tem que fazer um cálculo que os 70 milímetros, né? No nosso caso aqui, ele seria mais interessante, é mais barato e vai me atender, tá? Vamos lá, critério da capacidade de curto-circuito. O cabo deverá suportar a corrente de curto-circuito nos terminais de barramento do quadro geral de distribuição. Assim, deve-se determinar a corrente de curto-circuito. Tá? Aqui eu tenho uma barra de 3.8, transformador de 225 kVA 3.8 para 380, eu tenho um disjuntor aqui, geral, eu tenho o meu alimentador, né, que vai alimentar uma outra barra secundária aqui, que tem os disjuntores para cada área, né? Ou seja, ponto da falta pode ocorrer aqui. Então aqui, esses disjuntores são cada um painel que vai alimentar uma série de equipamentos, né? Método de cálculo. Aqui eu tenho o método de cálculo, depois a gente olha. Então, os dados do transformador, né? Aí a gente vai partir para o, como é que chama? Os dados dele, né? De impedância, né? E aqui o do cabo também é a mesma coisa, usando o cabo de 240, né? Ele está colocando aqui. E aqui eu tenho o meu diagrama, tá? Das cargas, né? Quadro de carga, um painel de carga, transformador, cabo e o QDG, tá? Isso aqui é para a gente fazer o cálculo de curto-circuito. Curto-circuito entre as barras, tá? A impedância equivale por fase, visto no ponto de falta será. A impedância equivalente por fase vista no ponto de falta será. Então ele faz esse cálculo aqui. O cálculo das correntes, né? Corrente de curto-circuito, de falta e tal. E pode-se obter a especificação de um cabo a partir de determinada corrente de curto-circuito, né? Para tanto utiliza essa falta. Não vou entrar nesse mérito aqui porque não é escopo da nossa disciplina. Isso aqui tem que ser estudado mais a fundo em outras disciplinas anteriores às subestações para a gente poder ter Não vou perder muito tempo explicando isso aqui para vocês e não vai ser o nosso... vai sair um pouco do escopo da nossa aula, tá? No exemplo da questão, foi definido o cabo EPR com comprimento de 21 metros, sendo a corrente na ICS de 6,93 kA, e estimando-se o tempo de atuação da proteção, né, 0,5 segundos, 30 ciclos, pode-se calcular a bitola do cabo. É um outro critério aqui utilizando o curto-circuito. Então, portanto, o cabo de 240 milímetros quadrados atende ao critério de curto-circuito. Finalmente, 240. Verifica-se que o cabo utilizado é de 240 milímetros, posto que atende aos critérios de capacidade de corrente, que é de tensão e curto-circuito. Tá? Então, o que acontece? O exemplo está verificando que o cabo 240 realmente vai atender. Podíamos fazer com o cabo de 70? Também, não tem problema nenhum. Tá? E provavelmente ele poderia atender. No caso aqui, os disjuntores, né? É um disjuntor tipo 3VL, esses são disjuntores caixa moldada, já expliquei a vocês em outras apresentações. E aí a gente tem vários tipos, né? Os caixas moldados são disjuntores diferentes, mais robustos e que têm regulagens, né? Podem ter regulagens aqui internas para a gente poder trabalhar com ele. Nesse caso aqui, foi escolhido um disjuntor de 315 a 400 amperes, né? É o 3VL 4740, tá? Utilizando aqui a corrente de 55 kA, né? Vamos passando aqui. Para exemplo de desenvolvimento, temos aqui, para o cabo de isolação, a gente tem aqui o EPR que suporta 143 amperes, né? Então ele já fez o cálculo aqui
esse cálculo aqui de integral de Joule e o cabo está ok. Assim, o disjuntor especificado pode ser utilizado para a proteção do curto-circuito no cabo 240 mm com isolação de EPR. Tá? Exemplos de uma subestação externa. O que acontece aqui agora? A nossa subestação, o nosso exemplo aqui, ó, você vê o ramal de entrada, ele é aéreo, depois eu tenho aqui um rebaixamento em baixa tensão e eu tenho aqui a minha casinha, né, da medição. Então a vista frontal, vista lateral e vista traseira. Tá? Dentro daquela casinha foi que o projetista fez, né? Não precisa ter essa estrutura, você pode botar só um murinho aqui do lado do poste, só que ele fez uma coisa mais bem feita, né? Para evitar que pessoas, ou então animais, né? Adentrassem dentro desses painéis aqui. Tenho aqui o painel, né? Com o meu medidor, tá? Esse outro cara aqui que vai ter os cabos passando aqui para o TC, o TP e o meu disjuntor geral, né? E aqui o meu BEP, né? O barramento de equipotencialização principal, por causa do aterramento, né? E de para-raio que deve ter feito como é que se diz? Unidade consumidora, tá? Um exemplo aqui, abrindo aqueles painéis, aqui os T6 instalados, né? Passando aqui, então a corrente passa e ele vai fazer a medição. Nesse caso aqui, para quem tem mais experiência, a gente percebe que aqui o TC eles não tem nenhuma medição, porque não tem nenhum cabo saindo dele para a parte de controle. Porém, provavelmente aqui ainda vai ser finalizado e aqui em cima vão vir, né, cabos que vão ser ligados lá no disjuntor da concessionária. No disjuntor não, no quadro de medição da concessionária. Desse outro lado aqui, passando, a gente tem o disjuntor geral da minha instalação, né? É um disjuntor caixa moldada, ele vai sair aqui, você já tem outros disjuntores aqui para algum outro circuito, e eu tenho aqui o meu, como é que chama? O DPS. Então esse DPS aqui é o dispositivo de proteção contra surto, para um caso de um surto na minha rede, e eu não vá queimar os meus equipamentos. E aqui o secundário do disjuntor, né, entrando aqui como é que se diz? Na instalação consumidora para poder alimentar um painel principal lá e fazer a alimentação geral. Aqui embaixo, né, essa parte aqui, você tem o BEP, aqui tem a foto, onde toda a malha de aterramento, né, toda a parte de aterramento vai ter que ser ligada nele, né, tanto de equipamentos quanto de aterramento da unidade consumidora, tá? Para a gente poder levar para um ponto só e ele equipotencializar no aterramento da instalação. E uma outra caixa, a primeira lá, é a do medidor da concessionária, cuja concessionária vai chegar aqui, vai colocar o seu medidor e vai fazer as instalações lá para o TC. Tá? Gente, quero agradecer, muito obrigado e até mais. Valeu.